Bom, pessoal, ok. Pessoal, vamos falar então sobre essa nova comunicação híbrida, né? É um fantástico universo que surgiu aí e que a gente precisa aproveitar e surfar nessa onda. Então, quando a gente fala do falar em público, né, das técnicas de oratória, algumas são imutáveis. O que, por exemplo, que se mantém imutável até hoje, eu espero que se mantenha objetividade, transparência, verdade, né? Falar bem as palavras, ter boa dicção, ter boa entonação, interpretar bem o que a gente fala, gesticular bem de acordo com a nossa mensagem, isso ajuda muito, né, a linguagem corporal, isso todos vocês já sabem, tenho certeza que vocês já fizeram algum tipo de imersão dentro da oratória. Então, isso funciona. O que mudou, né, dentro da oratória é que a comunicação não precisa seguir um padrão tão rígido, ou seja, cada um de nós pode criar a sua comunicação. Cada um de nós deve criar o seu padrão de comunicação. Então, se você tem habilidade para ter bom humor, ter, sabe, mexer com piadas, com coisas engraçadas, utilize isso a seu favor. Se você tem habilidade para lidar com coisas gostosas, com habilidades com a culinária, utilize isso a seu favor. Se você canta ou toca algum instrumento, utilize isso a seu favor, ou seja, personalize a sua comunicação, seja ela presencial, seja ela virtual ou híbrida, porque isso é a sua marca. Então, essa é a grande tônica, né, de você melhorar a comunicação, é justamente personalizar esse momento tão especial, que é o contato com o seu público, seja aqui nesse palco, né, nessa telinha que a gente está, ou ainda de uma maneira virtual ou híbrida, ou no metaverso. Então, personalize o seu avatar de acordo com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua vontade, com o seu produto e serviço. Estou recorrendo aí ao mito de Fogos, porque ainda hoje o medo, né, o medo de falar em público, o medo de encarar uma câmera, o medo de encarar o microfone, o medo de encarar o metaverso, que é o trem mais conhecido ainda que a gente tem, né, a gente está estreando nisso tudo agora, é grande. E o medo de falar em público a gente sabe que é maior até que o medo da morte, né? Segundo pesquisas aí, tem gente que tem pavor, pânico, começa a suar, tremer, gaguejar, a garganta fica seca, a mão fica suando, com medo de falar em público. Mas a gente consegue vencer isso como? Falando em público. Então, se você tem oportunidade de falar na igreja, oportunidade de falar aqui no Recomendo, oportunidade de falar no metaverso, oportunidade de falar na empresa, no clube, seja onde for, fale. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque não tem como. Igual andar de bicicleta, é igual você aprender a nadar, tem que fazer. E a prática faz com que a gente adquira aí a perfeição. Até hoje eu tenho frio na barriga? Tenho, graças a Deus que eu tenho, porque é o que me faz sentir mais humano, é o que me faz sentir mais responsável pelo que eu estou falando e com quem eu estou falando. A partir do momento que a borboleta não tiver mais no estômago, aí já era, já não tem graça. A gente já não tem mais o tesão de fazer o que a gente faz. Então tem que ter sim, tem que ter esse medo, esse frio no estômago, isso faz parte. Né? Como o primeiro encontro, né? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou me arrumar, como é que eu vou falar, como é que eu vou me portar, né? Todo mundo lembra do primeiro encontro? Então, como é que eu vou pentear meu cabelo, como é que eu vou arrumar minha roupa, que roupa eu vou escolher, que perfume eu vou colocar. Então, a gente precisa se sentir bem com a gente mesmo. E a gente descobriu, nesse caminho do trabalho home office, de trabalho virtual, que não basta apenas você se preparar, ou com um cenário, ou com uma iluminação, com áudio, para você falar bem. Você precisa vestir mesmo, né? Se vestir, se comportar, se preparar como se estivesse indo para o mundo presencial, porque isso nos ajuda a manter o foco, a nos posicionar de uma maneira muito mais profissional. Então, vença o medo, isso é importante, seja qual for o seu medo de falar em público, vença-o e há técnicas para isso. Aí eu recorri também à arte para a gente lembrar aí o Grito de Edvard Munch. Esse quadro é um dos clássicos, né, da pintura mundial. O que te dá medo? Por que te dá medo? Né? O medo vem, medo de ser criticado, medo de errar, medo de esquecer, medo
de o que as pessoas vão achar de mim. Eu, por exemplo, um dos medos que eu tive muito tempo, e eu tenho trabalhado isso muito, é porque cada vez mais eu falo para grupos de empresários, de pessoas, de profissionais que sabem muito mais do que eu. Aqui tem gente que sabe muito mais do que eu, que estudou muito mais, profissionais de marketing, consultores, consultores de imagem. Então, veja bem, ou sabem algo que eu não sei. Então, olha que responsabilidade, mas mesmo assim a gente tem que encarar, levar o que a gente sabe, levar nosso conhecimento, levar essa troca de experiência, porque isso é que faz essa conexão, é que faz a gente crescer. Então, vamos vencer o medo, porque ele nos serve apenas como um balizamento, mas não pode impedir, não pode virar uma crença limitante para nos impedir de seguir adiante e realizar os nossos sonhos. Aí vem também, aí que né, vamos recorrer mais uma vez à imagem. Olha, a gente precisa cuidar da imagem, muito. Então, se você tem barba, por exemplo, precisa, os homens, né? Precisam cuidar da barba, não pode, mesmo que seja a barba no estilo lenhador, tem que ser uma barba bem aparada, bem penteada ou escovada, tem que ser limpa, hidratada, tem que estar bonito, né? Não dá para chegar de qualquer jeito em nenhum lugar. As meninas também têm que cuidar disso. Então, a gente precisa escolher as cores que nos favorecem, de acordo com nosso tipo físico, nossa cor da pele. A gente precisa escolher isso de uma forma muito profissional. E não dá para criar um personagem que não é sustentável. Por isso que é importante procurar um consultor de imagem, um visagista, um profissional que vai ajudar você a desenvolver a sua marca. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que vai começar a falar em público, vai fazer palestra, vai fazer consultoria e coloca um terno. Compra um terno bonito, um terno novinho, coloca um terno. Mas no dia a dia, a pessoa não usa nem o blazer, né? Ou porque mora num lugar muito quente, ou porque não está acostumado, ou porque não é a marca dela. Então, isso não condiz, a não ser que você vá se apresentar num congresso, num seminário, onde o evento pede que você vá aí social. Está lá escrito lá, né? Social, social esporte, para que você esteja, ou black tie, né? Para que você esteja vestido de acordo com o evento. Fora isso, crie algo que seja sustentável, que reflita realmente o que você é, como você é. Essa é uma grande cartada de mestre da comunicação, seja ela presencial, híbrida ou no metaverso, é você ser você mesmo, é você ser transparente, é você ser objetivo e muito verdadeiro. Até porque a gente sabe que tudo que não é verdade, a internet vem e derruba. É ou não é? Fala se você já não conhece um caso assim que já aconteceu ou perto de você ou que você conhece alguém. E a gente vem falar justamente dela, usando aí a Mona Lisa. O que essa menina tem que durante anos, desde 1506, né, pintada aí pelo Da Vinci, ela nos encanta, né? O que ela tem que nos encanta? É esse mistério. Então a gente também tem que manter um certo ar de mistério, a gente precisa deixar sempre um pouquinho para depois, nessa comunicação híbrida, a gente precisa vender bobinho, né? Então, quando você fala alguma coisa que você quer que as pessoas acabem comprando, não fale diretamente. Olha, gente, eu estou vendendo este celular, a marca dele é Motorola, ele faz isso, ele faz aquilo, etc. É muito mais sutil e chama muito mais atenção quando você pega e fala: eu tenho um recurso aqui no meu smartphone que permite que eu troque a minha voz para falar de acordo com o meu público. Então, se eu estou falando com um público infantil, eu faço uma voz engraçada e as crianças riem no início, porque elas vão achar a minha voz engraçada com a minha cara. Então, dá para fazer isso com o meu smartphone. Quer dizer, criou aí uma curiosidade. Né? Eu não falei diretamente do produto. Então, isso é uma das técnicas de marketing. Então, procure se aliar com os profissionais certos de marketing para te ajudar a criar essa identidade, criar esse caminho dentro do mundo híbrido, do mundo virtual, porque não dá para a gente fazer tudo. Né? Não dá para a gente advogar em causa própria o tempo todo. Por mais inteligência, por mais capacidade que a gente tenha, é preciso ouvir bons profissionais, é preciso ouvir bons amigos, é preciso ouvir um grupo coeso, um grupo unido, como aqui, né? No Recomendo. Se você tem dúvida, pergunte a um, pergunte a outro, peça ajuda, faça uma apresentação especial aqui para os seus amigos, para um, dois, três amigos, faz aí uma reunião no Zoom para que você possa exercitar e melhorar a sua comunicação, sua apresentação, sua palestra de uma maneira mais eficiente. E aí, meus amigos, a gente está falando agora
dessa nova comunicação que envolve a inteligência artificial. E aí tem o chat, que faz tudo sozinho, tem a criação de avatares, tem a criação de vozes, tem a criação de pessoas, né, personas mesmo, como se fossem seres humanos, enfim. E aí, né, como lidar com isso tudo? Dá para lidar? Dá, claro, vamos usar. O Alexandre mesmo deu um exemplo que apresentou o seu mascote, né, o Xandinho, que é o seu mascote, aí, o avatarzinho dele, que está já presente na atualização do Zoom. Depois ele vai explicar como é que ele fez isso aí. Bom, como que eu faço para usar isso e não deixar que isso me use, né? Isso é muito importante e esse vai ser um debate muito grande. A gente não tem a resposta para isso ainda. A resposta que eu tenho hoje é o que eu tenho feito. Vai usar o chat GPT? Procure sempre revisar o que o chat escreveu, né? Escreva um artigo baseado nisso, escreva um resumo, elabore 3 perguntas, revise. Isso é muito importante. Não dá para você assinar um cheque em branco, né? Vou voltar na época do cheque aí. Não assine um contrato em branco. Confie, cheque o que está ali, se você precisar utilizar, porque pode ir alguma informação que foi pesquisada, que não foi comprovada, e aí a gente paga um mico aí virtual ou um mico presencial, dependendo da forma que você tiver, ou mico híbrido, né, que pode ser a nova versão aí de pagação de mico. Mas revise, procure humanizar, procure dar o seu tom em cima de cada criação que a inteligência artificial fizer. Procure dar humanidade, né? Humanize mais a sua comunicação, porque isso é o nosso DNA, a nossa marca pessoal, nossa digital. Isso não tem como ninguém copiar. A pessoa copia, por exemplo, pode até copiar a receita aí do brigadeiro da nossa amiga aí, mas não copia a forma que ela venda. É muito fácil você copiar o trabalho do outro, mas você não copia o atendimento, você não copia a venda dele, você não copia a expertise dele. Então, a gente precisa dar o nosso DNA, nossa impressão digital em tudo que a gente faça, inclusive nessa conexão entre a inteligência artificial e a inteligência emocional. É o que eu falo sempre nas minhas palestras. A gente precisa desenvolver muito mais a nossa inteligência emocional para que ela nunca perca o seu brilho, o seu carisma, seu valor, a sua magnitude diante da inteligência artificial, porque ela veio para ficar. E olha que interessante, né? O próprio Mark Zuckerberg, né? O próprio Meta, ele deixou um pouquinho de lado o metaverso, que é uma das prioridades aí do Meta, do Facebook e tal, para se dedicar à inteligência artificial. O Google já está lançando aí um chat para criar textos, criar artigos, criar uma série de interações baseados na inteligência artificial. Então, isso está chegando com muita força. Então, use com cautela, e a mesma dica que eu dou para uma boa cerveja, um bom vinho, use para fins recreativos e com cautela. Sempre é bom. E ao vivo, né? O ao vivo tem essa emoção, tem essa vibração, tem essa interação. Amanhã, por exemplo, eu vou ter a honra de falar com a universidade e dá um frio na barriga, dá, é normal, mas eu já perguntei antes uma série de questões sobre essa universidade, que público eu vou encontrar, qual a faixa etária, para quem eu vou falar, onde eles estarão, se estarão em casa, estarão na universidade, se estarão pelo celular, pelo computador, tudo isso é importante a gente saber para chamar a atenção. Em alguns momentos, a gente precisa parar e chamar a atenção para que ninguém fique do outro lado com sono, ninguém fique do outro lado triste de estar vendo uma palestra, uma fala sem vida, sem brilho. Então, interage com as pessoas. Por exemplo, vocês estão gostando do que a gente está falando aí? Está entendendo bem o que a gente está falando? Está ligado no que a gente está falando? Então, procure interagir sempre. Isso é muito importante. Durante sua fala ou no final. Abra para perguntas, se você quiser. Então, utilize aí todas as ferramentas da melhor maneira possível. Se tiver tempo, se você tiver oportunidade, volte, né? Saia da apresentação, saia do seu PowerPoint, da sua apresentação e fale, interaja mais cara a cara com o seu público. Isso é importante. Varie a entonação da sua voz, varie aí todas as formas de você interagir. E aí que eu falei lá atrás, né? Toca algum instrumento? Toca um violão aqui, toca um teclado, toca um berimbau,
toca um apito, sei lá, chama a atenção do seu jeito, porque com certeza você será único ou única nessa modalidade. E aí, gente, reinvente a comunicação. Então, juntamos todo mundo aí, ó, reinvente a comunicação, porque isso é muito importante, né? Então, a gente vê hoje pessoas que não têm tanto conhecimento, pessoas que não têm tanta bagagem, pessoas que viralizam com um vídeo muito simples. Então, quanto mais simples você fizer um vídeo, quanto mais simples você estiver na sua apresentação, quanto mais simples você levar a sua mensagem com o vocabulário mais simples possível, de uma forma mais assertiva, mais objetiva, mais pragmática, melhor para o teu público entender. Então, seja você mesmo, seja você o tempo todo. Gosta de tomar café? Tem uma xícara personalizada? Mostre que você está tomando café, brinde as pessoas que estão vendo, convide para tomar um café, porque com certeza vai ter alguém que está com um copo d'água, com a garganta seca, doido para tomar água, e fica ali, ó, com medo, né, de tomar uma água, de desligar a câmera, às vezes não pode desligar, né? A gente sabe de algumas instituições, essa amanhã, por exemplo, não pode desligar a câmera, tem que estar com a câmera ligada. Então tá ali parado, meu Deus, eu posso tomar água, posso tomar um café, posso coçar o nariz, e aí, como é que faz? Pode, gente, quebre o gelo. Da mesma forma que a gente faz no mundo presencial, ali ao vivo, faça no mundo virtual, quebre o gelo, se aproxime das pessoas, humanize muito mais a sua apresentação. E, por hoje, é o que eu queria trazer para vocês, essas reflexões importantes para que a gente possa melhorar a nossa comunicação virtual, nossa comunicação híbrida, nunca esquecendo que a gente está falando para seres humanos. Então, humanize, leve o que você gostaria de ouvir, leve para as pessoas, toque a alma das pessoas, toque o coração das pessoas, leve uma palavra de incentivo, leve um sorriso, leve uma energia. Né? Eu estava vendo, justamente hoje de manhã, logo quando eu acordei, comecei a tomar café e tal, liguei e estava vendo aquele sheik muçulmano falando aí, e ele falando que uma das bênçãos para o muçulmano é sorrir. Então, o sorriso para eles é muito importante. Eu falei, que legal, e se é uma bênção, se é uma coisa tão bacana para eles, por que também não fortalecer isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Leve um sorriso para todas as pessoas, leve um abraço, leve uma mensagem, porque às vezes é isso que a pessoa está precisando ouvir naquele dia. Porque numa apresentação virtual, numa apresentação no metaverso, numa apresentação híbrida, numa apresentação presencial, a gente leva o nosso melhor. Ninguém está mostrando ali se está triste, preocupado, angustiado, depressivo, ansioso. Está todo mundo sorrindo, mas lá no fundo do coração só a gente sabe o que a gente tem. Então, um sorriso, uma mensagem que você toca o coração das pessoas, toca aí a alma das pessoas, vai ficar para sempre e elas não vão te esquecer. Muito obrigado a vocês. Se tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, alguma crítica, fale agora ou se calem para sempre. Brincadeira, pode falar quando quiser.